Olá, gente bonita desse nosso canal, né? Obrigada a vocês. O nosso canal a cada dia está crescendo. E no vídeo de hoje, né, eu vou estar falando sobre: você prefere ser vitimista ou protagonista da sua história? Acompanha comigo este vídeo. Não deixa de curtir, tá, gente? Deixa o seu joinha pro nosso canal aí, né, chegar a mais pessoas. E se você puder comentar, nem que seja com um emoji, aqui nos comentários logo abaixo, tá? E se quiser também compartilhar os nossos vídeos, fique à vontade. Como eu sempre digo para vocês, deixa Deus te usar, tá? Você também faz parte desse crescimento. Deus abençoe a sua vida. O nosso tema de hoje é: você escolhe ser vítima ou protagonista da sua história, tá? Você escolhe. Você pode escolher, tá? Você pode escolher ser vítima. Você pode escolher se vitimizar. Você pode escolher passar uma vida inteirinha sendo coitadinho, tá? Sendo a coitadinha, sendo lembrada por aquela pessoa, aquela pessoa que ela mesma, sabe? Ela se apega mais à dor do que pegar a dor e construir uma história de sucesso. Queridos, a gente não passa por essa vida, você não passa por essa terra, você não passa por essa vida sem marcas, né? Todos nós temos uma história, todos nós. Todos nós temos uma história de sucesso, todos nós temos uma história de dor, todos nós temos uma história de fracassos, sabe? Eu tô aqui até com uma imagenzinha aqui atrás de mim, uma escultura, né, gente? Essa aqui, olha. Olha aqui, ó. Olha essa imagem aqui. O que essa imagem representa? Ó, uma mulherzinha de joelho, né? Essa bonequinha aqui representa alguém assim, olha. Essa imagem aqui, o que essa imagem representa para você? Essa imagem não, essa escultura, tá, gente? Eu gosto muito de escultura. Representa alguém, sabe? Aquela pessoa assim, tristezinha, sabe? Aquela pessoa, nós podemos usá-la, né, como uma pessoa que está no lugar de uma vítima, tá? Só que o que acontece? Como eu estava dizendo para vocês, todos nós temos uma história, todos nós temos um passado, né? E muitas das vezes, realmente, nós temos uma história, um passado de dor, né? Algo que você viveu. Então, assim, a gente não negligencia o que você passou. A sua história, ela tem uma representação. Ela serve de algo, sabe? Para incentivar, né, para servir como um testemunho. Só que viver sendo aquela pessoa, a vítima pro resto da vida, né, você também começa a entrar naquela zona de conforto e você acaba perdendo oportunidades, né? Você acaba ali se perdendo no meio da história de dor, né? Sendo que a dor que nós passamos, que nós passamos por ela, nós não podemos viver presa na dor. A gente tem só que passar pela dor. Só que quando você se coloca na condições de vítima, aquela pessoa que se vitimiza, você já conviveu com pessoas que se vitimizam o tempo todo? Você já conviveu com pessoas que o tempo todo, ó céus, ó vida, ó dor? Você já conviveu com pessoas? E não que a gente não seja empático, tá, gente? A gente tem muita empatia com a vida das pessoas. Cada ser humano é único, cada ser humano tem uma história, sabe? Cada ser humano, ele trava. Cada ser humano, ele trava as suas próprias batalhas, tá? Então a gente não negligencia a dor,
tá? Eu costumo dizer que cada ser humano tem a sua dor do seu tamanho, tá? O que às vezes a gente acha exagero para uns, para outros, né, realmente aquilo ali é muito doloroso. Só que o que eu quero contar para você? Eu quero contar uma história de alguém que talvez você vai se conectar com a história deste homem, né? Na Bíblia, em 2 Samuel 9:8, vai narrar uma história de um jovem, de um rapaz chamado Mefibosete, né? Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Quando aconteceu aquela... Ei, boa tarde, Noranei, Beca, seja bem-vindas, querida, seja bem-vindas, prazer ter vocês aqui, tá? Então, quando acontece aquela guerra, né, que aconteceu lá na casa de Saul, que a família quase toda foi exterminada. Jonatas morreu, Saul morreu, só ficou um para contar a história. E esse um foi Mefibosete, né? Então, o que acontece? Ali, ele tinha uma ama, né? Antigamente, as babás eram chamadas de ama, que era aquela pessoa que cuidava, né? Então, o que acontece? Quando aconteceu aquele reboliço, aquela tragédia dentro da casa de Saul, essa babá sai correndo com o Mefibosete, ainda ele tinha 5 anos de idade. Ela, num acidente de percurso, ela tropeça e cai. Quando ela tropeça e cai, Mefibosete quebrou os pezinhos, né, o tornozelo, e ficou, né, aleijado. E naquela época, né, pessoas que tinham alguma deficiência, ou problema nos braços, nas pernas, aquela pessoa que tivesse qualquer deficiência, era mandado para uma terra chamada Lodebar, tá? Para você entender melhor que terra era essa, era uma cidade, né? O significado Lodebar é terra de angústia e dor. Olha para você entender a história desse rapaz, tá? Ele foi mandado para essa cidade. Então, quando ele é mandado para essa cidade, ele ficou esquecido durante muitos anos, né? Ele ficou esquecido durante anos. Então, o que acontece? Só que quando o reinado de Saul desmorona, cai, Davi, passou um tempo, Davi começou a reinar, porque já era propósito de Deus, né? Que Davi assumisse ali o trono. Só que o que acontece? E Davi tinha uma aliança feita, né? Que ele tinha uma amizade com Jonatas, ele era muito amigo de Jonatas, né? Então eles tinham uma aliança um com o outro, né? De quem ficasse, cuidasse da família, né? Daquele que ficou. Isso aí era uma amizade entre eles e uma aliança que eles fizeram, certo? Só que Davi, ele não esqueceu dessa aliança, né? Jonatas já havia morrido e Davi já estava bem, né? O reinado já estava ali estruturado. Ele lembrou dessa aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele começou a procurar se tinha alguém da linhagem de Saul, né, para ele poder honrar. Então, o que acontece? Davi perguntou Ziba, e Ziba falou que tinha lá que na verdade, ele nem falou direito o nome do Mefibosete. Ele falou que tinha um aleijado, né? Olha para você ver. Então, realmente, quando você estuda essa história de Jonatas, a gente aprende tanto com essa história, tanto. E Davi mandou chamar. Porque chegou um tempo na vida de Mefibosete que Deus queria honrá-lo, né? Queria trazer ele de volta para a mesa. Só que durante esse tempo que Mefibosete
passou ali em Lodebar, muitas coisas aconteceram, né? E quando você vai estudar a história de Mefibosete, você vai perceber que durante anos naquele lugar, sabe, só ouvindo lamentos, né? Só história de dor, cada pessoa que chegava para ali, vocês acham que aquela pessoa contava a história, a vida como? Então Mefibosete, ele teve o quê? Crise de identidade. Então quando Davi manda chamar, ele foi, porque era uma ordem, né? Antigamente, quando o rei dava uma ordem, você tinha que obedecer. Ele não sabia, Mefibosete não sabia que aquele dia o cativeiro dele ia ser virado. Só que o que eu quero te chamar a atenção para essa história, né, é que no capítulo 8, né, quando você tiver um tempinho para meditar sobre essa história, é 2 Samuel 9, tá? Capítulo 9. Porém, o versículo que você vai encontrar essa frase que eu vou falar para você é o capítulo 8, tá? Olha que quando Davi chama Mefibosete, adiante de Davi, olha a frase que Mefibosete falou para o rei. Ele prostrou-se diante do rei e disse: quem é o teu servo? Ele está falando dele. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como Mefibosete ainda vestia aquela capa de vitimista, né? Olha o próprio olhar que ele tinha dele mesmo. Eu costumo dizer que o que as pessoas pensam sobre você, o que as pessoas falam sobre você, não tem poder nenhum sobre a tua vida, a não ser que você alimenta daquelas palavras negativas a seu respeito. Só que quando você já tem essa visão de você mesma, é autodestrutivo. Olha o que o próprio Mefibosete, adiante do rei, disse: quem é o teu servo? Ou seja, ele está dizendo assim: quem sou eu? Eu costumo dizer que é como se Mefibosete falava assim: quem sou eu na fila do pão para estar diante do rei, né? Então ele está dizendo: quem sou eu para que te preocupes com morto como eu? Olha, a dor de Mefibosete era real. A gente não desvaloriza. Eu costumo dizer que a gente não podemos julgar o outro, né? Não podemos diminuir a dor do outro, porque cada ser humano, ele sabe o que ele sente. Só que para você ver que esses anos, Mefibosete, ele deve ter passado mais ou menos mais de 20 anos ali. Ele já estava bem numa fase, né? Passou da juventude, né? Quando o Davi reinou e mandou chamá-lo. Só que olha a narrativa que ele tem de si próprio. Olha para você ver a narrativa que ele tinha de si próprio. De um coitadinho, de um Zé Ninguém. E quando o rei manda chamar Mefibosete, o rei não perguntou se ele tinha problema, o que aconteceu, o que foi causado, o que aconteceu para ele parar naquele lugar. Simplesmente ele queria trazer Mefibosete para a mesa, para honrar ele, para honrar. Então, assim, o que eu aprendo com essa história? É que muitas das vezes nós temos a oportunidade, sabe? A nossa sorte vira. Você não é o que te aconteceu. Você não é um acidente. Você não é um erro, né? Ali adiante do rei, o rei, ele não queria saber se ele tinha uma deficiência, né? Eu costumo dizer que pessoas que têm alguma deficiência, eles não são deficientes, eles são especiais, né? São pessoas que têm marcas, né? São pessoas que têm as suas cicatrizes. Cada um de nós
temos as nossas cicatrizes. Mas o que te aconteceu, o que aconteceu na vida de Mefibosete, não é para você olhar para sua cicatriz, lembrar daquela dor e se agarrar naquela dor, sabe? E ficar nessa posição de coitadinho, né? De coitadinha, não. Chega um momento que você precisa ter um encontro com a sua dor, ressignificar a sua dor e vida que segue. Você pode. Hoje talvez você se encontra no lugar de vítima, sabe? Mas o Senhor, Ele te convida a virar, sabe? Vai ter virada na sua vida. Hoje você pode estar na condição de vítima, mas amanhã você passa a ser o quê? Protagonista da sua história. Eu creio que Mefibosete, ele foi curado quando o rei mandou trazer o quê? Vestes reais. Foi tirado ali aquela roupa, aquele pano de saco, né, gente? Porque as pessoas que eram mandadas para aquela cidade, eles tinham uma vestimenta, né? Quase todo mundo vestia igual. Então eu creio que ele foi curado quando o rei trouxe ele para a mesa, tirou aquelas vestes antigas, aquelas vestes maltrapilhas, né? E colocou nele ali uma veste real, colocou nele ali sapatos, né? Deu para ele um alimento digno. Ali ele estava sendo o quê? Curado. O rei deu para ele uma nova identidade. Então Mefibosete, ele passou ali de ser, saiu deste lugar de vítima e passou a ser o quê? Um protagonista da sua história. Ele saiu de Lodebar, ele saiu da terra de angústia e dor para morar no palácio e sentar à mesa com o rei. Você sabe o que eu quero dizer para você? O que te impede hoje de olhar para você com um olhar de compaixão, de misericórdia? Talvez o próprio Senhor hoje olha para você e diz assim: até quando você vai olhar para você e dizer: ó céus, ó vida, ó dor? Quando eu atendo, né, nos meus atendimentos terapêuticos, mulheres que foram abusadas, né, passaram por violência de abuso sexual na infância, ou mulheres que foram traídas pelos seus maridos, essas mulheres entram para uma caixinha, sabe? E ali elas ficam dentro dessa caixinha do vitimismo, né? Elas costumam se agarrar em sua dor. Eu costumo dizer que você pode sentir a sua dor. A dor, ela é como um luto, né? Você não precisa fazer de conta que você não está sentindo. Você não precisa fazer de conta que você não está vendo. Mas tudo tem que ter um tempo, tá? Tudo tem que ter um tempo na sua vida. Sabe, você não pode morar na sua dor. A dor você passa por ela. Sabe? E lá na frente você tem o quê? Aprendizado. Você tem história para contar. Então eu sei que é muito difícil você ser traída. É muito difícil você ser traído. É muito difícil você ser abusado, né? Tem situações que você entrou que não é culpa sua. Foram fatalidades, né? Olha o que aconteceu com Mefibosete. Ele tinha 5 aninhos de idade, né? Aquela babá não teve culpa, né? Talvez aquela mulher, né? A história dela, porque a Bíblia só fala um trechinho sobre ela, não menciona o nome dela, fala que ela era a ama de Mefibosete. Talvez aquela mulher carregou culpa, né? Pela vida, por aquele acidente. E aquela mulher não tinha culpa. Ela não tinha culpa. Mefibosete não tinha culpa. Aquela mulher, quando ela saiu correndo, ela saiu para salvar a vida dele.
E no percurso aconteceu um acidente, aconteceu uma fatalidade. E ele ficou manco, né? Ele passou a vida toda manco. Sabe? Talvez aconteceu uma fatalidade na sua vida, né? O que aconteceu na sua vida? Né? Talvez aconteceu uma fatalidade na sua vida que te deixou manca espiritual, que te deixou manco espiritualmente, né? Que te deixou manca emocionalmente, né? Talvez você passou uma vida inteira num sofrimento absurdo, sofrendo violência doméstica, sofrendo traição, né? Sofrendo injustiça, sofrendo abandono, sofrendo rejeição. Talvez hoje você olha para a sua história, olha para dentro de você e você só vê dentro de você uma narrativa de tristeza e de dor. Talvez quando você para olhar para a sua história, você não consegue ver você saindo dessa situação que você está. O trauma, ele mora no nosso corpo. O que aconteceu com Mefibosete quando ele tinha 5 aninhos de idade, não ficou naquele dia. Ele carregou por toda a vida. Talvez quando ele estava lá em Lodebar todos os dias, talvez a narrativa de Mefibosete era a mesma. Por que isso foi acontecer comigo? Talvez ele culpou aquela babá. Talvez ele carregava raiva no coração dele. Talvez ele carregava mágoa no coração por aquilo que aconteceu com ele. Porque está naquela cidade, está em Lodebar, está na terra de angústia, de dor. Aquilo afetou psicologicamente Mefibosete. Então, quando ele chega diante do rei, se compara com um cão morto. Aquilo era o que estava aqui dentro. Aquilo que ele nutriu a sua vida toda. Ele nutriu aquele sentimento de derrotado. De uma pessoa que na verdade não estava ali só fisicamente aleijado. Né? Se nota que as emoções de Mefibosete estavam alejadas. As emoções de Mefibosete estavam atrofiadas. Talvez hoje também, quando você olha para dentro de você, não se sente uma pessoa plena. Não se sente uma pessoa capaz. Se sente uma pessoa que você não vê perspectiva de dias melhores. Mas hoje eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Você pode assumir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma o que aconteceu com você. Não foi sua escolha. E mesmo se foi a sua escolha, não entra neste lugar de culpa. Porque uma pessoa, quando ela entra num caminho de culpa, ela não consegue reescrever sua história. Ela não consegue sair do lugar de vítima para protagonista. Entende? Então você precisa ter essa responsabilidade, né? E o que acontece? Muitas das vezes a gente está nessa condição de vítima porque a gente está ligada a uma percepção de fatores externos, né? E o que você precisa entender é que esses fatores externos está prejudicando, está controlando a sua vida. Olha o que aconteceu com Mefibosete. A visão que ele tinha dele mesmo. Ele estava a um passo de ter virada na vida dele, uma virada extraordinária. O que você precisa hoje? Qual passo? Qual passo hoje? Hoje, o que você precisa fazer hoje? Eu queria que você tivesse esse olhar para dentro de você. Que você olhasse para dentro de você e visse o que eu preciso fazer hoje para ter uma virada na minha vida. Você não é a traição. Você não é um erro.
Você sabe, assim, uma das coisas mais duras que eu ouço no processo terapêutico, nas sessões de terapia com alguns pacientes, é quando o pai ou a mãe ou a figura cuidadora vira para aquela pessoa e fala: eu não queria que você nascesse. Você foi um erro. E aquela pessoa internaliza aquilo e carrega para a vida toda. Gente, cruel demais. Mas mesmo assim, se alguém disser para você que você foi um erro, que não era para você ter vindo ao mundo, ainda assim, não é verdade. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, gente, eu sou apaixonada com o livro das Escrituras. É um manual de vida. Ei, querida, quais os dias das lives? Hoje eu tô fazendo às 18 horas, tá? Mas é todos os sábados às 8 horas da manhã. Aí sempre você acompanha nos stories, que eu sempre coloco nos stories, eu aviso, tá? Mas é todos os sábados às 8 horas da manhã. Hoje, como eu não tive condições de fazer de manhã, aí eu tô fazendo agora às 18 horas. Tá bom, querida? Então é isso que eu quero dizer para você. Ainda, a palavra de Deus diz que ainda que a mãe pode, olha a pergunta que a palavra de Deus faz, pode uma mãe esquecer de um filho? Pode. A mãe de verdade mesmo, aquela, sabe? Que foi chamada para servir como Maria, né? Aceitou a nobre missão de gerar, né? Ela não esquece do filho. Mas a Bíblia, ela deixa claro que pode. E se caso essa mãe, tá? Essa mãe esquecer de um filho que ela gerou, se caso essa mãe abandonar o filho que ela gerou, eu nunca vou te abandonar. Olha que delícia de ouvir, uau! Então ele disse assim, eu nunca vou abandonar. Olha, Mefibosete estava lá na terra de angústia e dor. Deus nunca esqueceu de Mefibosete, nunca esqueceu. Chegou um tempo da virada, chegou um tempo que o rei mandou chamar ele. Ainda que ele estava manco, ainda que ele estava coxo, ainda que ele estava atrofiado, tá? Fisicamente, emocionalmente e mentalmente, Deus ainda sim. Ei, querida, vai ficar gravada, tá? Você pode chegar, viu? E você pode assistir. Que maravilha! A Cristolândia, maravilha, tá? É uma obra social, né? Ai, que Deus abençoe a sua vida, minha querida. Pode ir na paz, tá? Vai viver os propósitos de Deus para sua vida e mais tarde você chega, tá? E pode assistir a live do começo. Tá bom, minha querida? Então é isso que eu quero dizer para você. Ainda que você foi esquecido, como Mefibosete. Todos nós, eu creio que todos nós tem um pouco. Amém, querida. Amém. Eu creio que todos nós temos um pouco da história de Mefibosete. Tem. Em algum momento da nossa vida nós fomos esquecidos lá em Lodebar, tá? Em algum momento da nossa vida, tá? Nós fomos esquecidos. Só que o mais interessante é que a nossa história, o nosso passado, tudo aquilo que você viveu, sabe? Não dita quem você é. Na verdade, quando o nosso Pai, nosso Criador, olha para nós, Ele não nos vê como pessoas aleijadas, como pessoa deficiente. Ele nos vê perfeito como nós somos, na nossa essência. Na nossa essência. Então hoje que você possa escrever, né, reescrever uma nova narrativa pessoal, tá? Quando você reescreve,
uma nova narrativa pessoal. Você está dando um direito para você de sair, né, da condição de vítima, tá? E você começa a tomar as rédeas. Ou seja, você sai da condição de vítima para o quê? Protagonista da sua história. Então, não importa, tá? Eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você, não importa o que você viveu, tá? Se foi agressão, se foi abandono, se foi injustiça e deixou você atrofiado. Deus, ele tem uma história, uma nova narrativa para você, tá? Uma nova narrativa para você. Eu também já fui, todos nós já fomos, né? Já estivemos nesse lugar de vítima. Enquanto a gente escolhe ficar no lugar de vítima, a gente não vive milagres. Você não vive o extraordinário, o sobrenatural. Olha para dentro de você. O que te aconteceu que atrofiou as suas emoções? Talvez hoje você não consegue confiar em ninguém. Quando você é traída, quando você é traído pelas pessoas que você mais ama, quando você sofre uma decepção no íntimo por pessoas que você mais ama, a dor, ela é forte, ela é gigante. Mas isso significa que você nunca mais vai confiar em ninguém. Todos os dias a gente magoa pessoas, todos os dias a gente decepciona pessoas, todos os dias também nós somos decepcionados. Mas escolha o que você quer ser. Eu costumo dizer para os meus pacientes, é possível fazer do limão, gente, que é tão azedo. O limão, gente, ele só tem duas funções. Ou você espreme ele na água e toma ele azedo, ou você chupa ele com sal, ou faz uma bela de uma limonada. Aí eu costumo dizer para os pacientes, escolha fazer do limão uma bela limonada. O que aconteceu na sua vida, você não vai conseguir mudar. A gente não muda. A gente não muda nosso passado, a gente não muda o que aconteceu, mas você pode mudar a narrativa. Você pode ressignificar. Você pode dar o sentido à sua vida. Né? Você pode dar um novo sentido à sua vida. Olha o que aconteceu com Mefibosete, foi uma fatalidade. A babá correndo com ele no colo, tropeça, cai, ele quebra os pezinhos, fica paraplégico. Tem como mudar? Não teve como mudar. Mandaram ele para uma terra distante, né, chamada Lodebar, terra de angústia e dor. Mandaram. Mas ele não ficou lá até a morte. Ele não ficou lá até a morte. Chegou um tempo que o próprio rei mandou chamar. Chegou um tempo que houve uma virada na vida de Mefibosete. Ele estava mal? Estava. Ele estava emocionalmente fragmentado? Estava. Ele viveu coisas depreciativas naquele lugar.
Tem coisas que acontecem na nossa vida. Eu costumo dizer que aquilo que não nos mata nos fortalece. Às vezes a gente passa tanta situação na nossa vida que a gente fala assim, agora dessa eu não consigo levantar. O áudio tá saindo atrasado? Eu acho que é porque a internet deu um picozinho, eu acho. Mas eu vou deixar essa live salva, Coca. Aí depois você acerte ela, tá bom? Hoje Deus me deu uma palavra muito forte. Então é isso. Aconteceu com Mefibosete. Aconteceu um acidente, uma fatalidade. Amém. Aconteceu uma fatalidade com ele. Ele passou anos da vida dele esquecido. Adoeceu, gente. Adoeceu. Adoeceu mentalmente, adoeceu emocionalmente e tinha deficiência física. Ele adoeceu as 3 áreas da vida dele. Mas chegou um tempo de cura. Chegou um tempo que ele saiu, ele conseguiu sair do lugar de vítima e ser protagonista da própria história. Permita isso com você também. Permita isso. Escolha hoje perdoar pessoas que passaram na sua vida, que atrasou o seu processo. Pessoas que feriu você, pessoas que magoou você. Deixa eu dizer algo para você. Se você escolher perdoar essas pessoas, o perdão não é para elas. O perdão não vai libertar essas pessoas. O perdão vai libertar você. Fala para mim, adiantava Mefibosete passar o resto da vida acusando aquela babá pela queda? Ela não teve culpa. Ela não teve culpa. Eu sei que tem muitas pessoas que machucam a gente, que machucou você intencionalmente, é porque quis te ferir. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. Gente, você sabe o que é aflição? Aflição, gente, é ser afligido. Então a Bíblia diz assim que no mundo nós teremos aflições. Mas mesmo assim, no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Use a sua fé. Talvez sozinha, eu já vou logo dizendo, a gente não consegue. A gente precisa de uma ajuda sobrenatural, de verdade, gente. Eu falo isso, não é só com experiências, né? Nos meus atendimentos terapêuticos, não. Amém, Coca. É Hilda. Tem que parar de chamar os outros pelo apelido, gente. É Hilda. Isso é identidade. E o nome dela é bonito. Hilda Pires. Gente. Em todos os momentos, acredita. Deus esteve e está ao teu lado. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que perdoar, gente, quem nos ofendeu intencionalmente, com intenção mesmo de nos quebrar pelo meio, não é fácil. Eu seria hipócrita, tá? Se eu disser para você que é algo fácil, não é. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E se você crê, você verá a glória de Deus. Tá? E perdoar não é para o outro. Perdoar é para você. Tá? Quando eu decido perdoar alguém, olha,
Estou pouco me importando com que a pessoa, se ela vai me perdoar, se ela não vai me perdoar. Eu decidi por mim mesma, tá? Porque eu decidi sair da condição de vítima para ser protagonista da minha história. Eu decidi andar, eu decidi caminhar, tá? Se a pessoa te libera ou não, o problema é dela. Mas você pode escolher, tá? Só você pode escolher. Então eu vou deixar, gente, essa live salva. Você que entrou agora, tá? A Miriam, isso, a Miriam Ane Dias, tá? Vocês que entraram agora, vocês podem ver, tá? Essa live de novo, porque ela é muito preciosa para o seu coração. Eu tirei esse tempo, tá? Para ser canal de Deus, para ser boca de Deus, para falar para você, tá? Medita na história de Mefibosete. Primeira vez que eu fui estudar essa história, gente, eu me emocionei muito, muito. O ser humano é rico, sabe? Cada dia mais eu amo o meu propósito de tocar pessoas. Porque cada ser humano é único. Cada ser humano é individual. Você sabe onde é que o seu calo aperta. Você sabe o que te aconteceu. E pode crer, talvez te aconteceu coisas horrendas, horríveis. Mas Deus, Ele tem uma virada, tá? Já tem uma mesa para você sentar. Tem uma mesa, amém, obrigada, mensagem linda, amém. Então Deus, Ele já preparou, tá? Deus, Ele já preparou uma mesa para você sentar. Ele já preparou vestes reais. Ele já preparou sapatos para colocar nos seus pés. Gente, olha para você ver. Um homem que estava há tantos anos lá na terra esquecida de Lodebar. O rei manda chamar. O homem que se considerava que ele era um cão morto. Porque ele não estava bem. Ele não estava bem. E tá tudo bem, não está bem. Mesmo assim, o rei não se importou com a situação dele, com o tipo de roupa que ele estava vestido, né, com a deficiência que ele tinha nos pés. O rei simplesmente deu a ele uma nova identidade, uma nova roupagem. Tirou a roupa de vítima e colocou ali uma roupa de rei, sabe? Como protagonista da sua história. E é isso que Deus, Ele quer e Ele vai fazer na sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe você. Obrigada por ficar aqui, tá? Hilda. E as outras pessoas também que passaram por aqui. Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá? Até sábado que vem, se Deus assim permitir. Beijos.